Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Cabeça. No episódio de hoje falaremos a respeito dos jovens, sobre drogas, festas e também sobre bebidas, com a nossa convidada especial, delegada Vivian. Obrigada, é uma satisfação estar aqui hoje no Papo Cabeça para tratarmos de assuntos tão relevantes para a sociedade, envolvendo os nossos adolescentes, também crianças e tantos outros temas que com certeza virão à tona. Eu sou a delegada Vivian, atualmente sou delegada regional de Laguna, que é composta por 6 municípios, sou delegada de polícia há quase 18 anos, já atuei em diversos municípios aí do estado de Santa Catarina, como Joinville, Tubarão, Jaguaruna. Também montei a Delegacia de Proteção aos Direitos das Mulheres da DEIC, fui por 4 anos e meio delegada regional de Tubarão. Trabalhei em Joinville, na nossa maior cidade do estado, por quase 4 anos. E estou muito feliz de poder estar aqui acrescentando nesse papo realmente cabeça. Agora começando, eu soube que você tem um livro. Você poderia falar um pouco sobre ele, como foi escrever ele em si? Sim. Então, eu sempre me inquietei com a possibilidade, e não sou servidora pública em vão, de poder ajudar a sociedade de uma maneira ou outra. Mas, hoje, até mesmo com as redes sociais, nós conseguimos alcançar um público maior. Mas, talvez, o livro... Eu sempre pensei, quero escrever um livro. Tinha esse sonho, tinha essa vontade de um dia escrever um livro. E quando veio a pandemia, eu estava delegada regional em Tubarão, e veio a pandemia, eu pensei, eu acredito que seja o momento. E eu digo, não, vou escrever um livro. E deixar para a posteridade, porque um livro, justamente, ele se eterniza. Então, cada um que lê se toca em determinado momento, em determinado assunto, e traz algo positivo para alguém que está precisando daquela leitura. Então, no ano de 2020, fiquei num processo criativo de aproximadamente 6 meses, pensando no que realmente eu focaria nessa escrita. E aí saiu o livro Inspire e Inspire-se, a energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe, que tem como enfoque, ele não é um autobiográfico, ele não fala especialmente da minha vida, mas ele traz reflexões com base na minha trajetória, mas trazendo assuntos como trabalho, autoconhecimento, autodesenvolvimento, a própria maternidade, os relacionamentos, seja amorosos ou profissionais. Então, ele traz uma série de reflexões e tendo como uma linha de fundo as experiências que eu vivenciei. O que a senhora falou foi a respeito que queria inspirar realmente outras pessoas. E eu tenho amigas, mais ou menos assim, da minha idade, que elas leram, sim, o seu livro, elas amam. E falou que, ajudou muito elas a realmente entender um pouco, assim, sobre como as dificuldades, que lá mostrou que desde seus 24 anos já começou sendo delegada, lá de Joinville ainda. Isso. Como é que foi isso, assim, 24 anos, uma mulher ainda, assumir esse cargo tão importante? E ali no livro, justamente, eu sou uma mulher que ingressa, como tantas outras, em profissões eminentemente masculinas, como é a atividade policial, especialmente numa idade um pouco mais jovem do que naturalmente acontece, com 24 anos. Sou uma mulher que vem de uma origem mais humilde, não sou catarinense, vim do estado do Rio Grande do Sul justamente porque passei no concurso para delegada de polícia, de uma família humilde e que, na realidade, precisava muito trabalhar e se sustentar. Isso eu conto um pouquinho no livro, assim. E o meu objetivo como mulher sempre foi me tornar independente, para que eu pudesse, a partir de então, ir realizando os meus sonhos e vivendo de uma maneira um pouco mais tranquila. E quando eu ingressei na polícia, especialmente estando como delegada de polícia, porque quem vê de fora
muitas vezes, a grande maioria, não entende como é que é essa estrutura, né, da Polícia Civil. A Polícia Civil ela é responsável especialmente pelas investigações criminais. São as atribuições precípuas da Polícia Civil. Investigação criminal e os trabalhos de polícia judiciária, no cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. Então, 24 anos, na maior cidade, onde ainda existia e ainda existe uma cultura machista, patriarcal, realmente não é fácil. Mas, aos poucos, você vai amadurecendo, vai conquistando com trabalho, com comprometimento, os seus espaços. E, naturalmente, os ambientes vão aceitando a presença. Então, eu sempre digo, apesar dos receios, dos medos que todos nós enfrentamos, o importante é se manter firme e continuar na trajetória. Dificuldades sempre vão existir. Sempre haverá aquele dia que te chegará, será que eu estou no caminho certo? Mas não desistindo, persistindo, as coisas vão dando certo. E eu sempre digo que é o trabalho que vai demonstrando a tua competência e, a partir dali, tu realmente consegue ir executando da melhor forma possível. Uhum. É muito bom, assim, que você fala como se... Fala realmente para os jovens de uma forma, assim... Porque tem muita gente hoje em dia que acaba desistindo, assim, diante das dificuldades. Principalmente, não consegui de primeira, vou desistir logo. Mas você ainda assim continuou até passar naquilo que você realmente queria. E, principalmente lá no começo, tinha algum caso ou alguma coisa assim que mais chamou a atenção sua? Que, tipo, te marcou mesmo? Que tu pensou assim, realmente é isso que eu quero ser delegada mesmo. A atividade policial, especialmente do delegado de polícia, dentro das carreiras jurídicas, talvez seja a que realmente chega no cidadão. E por isso que hoje eu sempre fui, depois que eu ingressei na instituição, uma apaixonada pela atividade que eu exerço. E isso me traz muita alegria e muita liberdade para trabalhar. E todos os dias eu atendo, seja presencialmente numa delegacia de polícia ou virtualmente. Hoje as pessoas acabam nos acionando por diversas ferramentas. É poder realmente mudar, auxiliar aquela pessoa no seu problema. Eu já atendi inúmeros casos bastante dramáticos. Aqui, inclusive, na nossa região, a última investigação mais complexa que nós tivemos foi um caso envolvendo crimes sexuais, envolvendo um investigado que era pastor de uma igreja evangélica. Foi uma das investigações mais desafiadoras, com muitas vítimas, e trazendo à tona um tema tão sensível, que é a violência sexual. Mas em Joinville, quando eu ainda atuava numa delegacia da mulher, criança e adolescente, eu tive especialmente um caso, também de crime sexual, contra uma criança. E lá, essa criança realmente foi vítima de um crime sexual que ficou positivado no exame de corpo de delito, que é o exame que é feito nas vítimas de crimes sexuais, em que realmente ali ela teve o seu ímen rompido, então ficou materializado. E essa criança, que na época era uma criança, teve de ser afastada, inclusive da sua mãe. E essa criança só dizia na delegacia que queria voltar para a mãe. E nós tínhamos que afastá-la, porque a mãe era conivente com aquela violência. E aquilo foi muito sensível, muito profundo. Foi realmente um caso que me tocou profundamente. Por quê? Nós, policiais civis, atuamos na linha de frente da investigação e, quando aquele fato realmente está acontecendo, tendo de tomar todas as providências necessárias. Porque quando o fato já está lá na fase processual, o que acontece? Já está muito distante do fato e nós estamos no calor daquela ocorrência. Então, o que aquela criança queria? Ela queria voltar para a sua casa. Ela não tinha maturidade para entender que lá era um lar violento. E
ter de vivenciar diuturnamente situações dessa natureza e de tantas outras, que trazem ainda a vontade de seguir em frente. Porque aquela criança, e aqui nós falaremos muito de crianças e adolescentes, e por que são tão protegidos pela lei, porque ela não tinha maturidade de entender que aquele ambiente era violento, até porque o agressor realmente não se utilizava de uma violência extrema, mas ela estava sendo vítima de um crime. E realmente, talvez dos casos que eu tenha atuado daquela criança chorando para ir com a mãe, tenha sido o que mais me marcou. Uhum. A doutora ainda é mãe de 2 filhos, né? Então, isso pega um pouco. Será que você pensa, e se isso acontecesse com os meus filhos? Se coloca assim no lugar da outra pessoa, principalmente quando são crimes sexuais? Sabes que não? As pessoas me perguntam muito isso. Quando eu estou na minha atividade profissional, eu estou tão focada nas questões específicas da minha atividade que eu não faço muitas conexões com a minha realidade pessoal. Eu consigo, e talvez isso seja uma habilidade, e talvez por isso que eu consiga ter uma vida mais saudável, inclusive no meu dia a dia, porque quando se pensa em atividade policial, o que acontece? Ninguém procura a polícia porque está feliz, porque está sem problema. Não, a polícia chega quando a grande gama dos serviços públicos falhou, a assistência social, a educação, a saúde. Então, todos esses setores falharam. Então, a atividade policial ela chega quando não há uma outra solução. Por isso que ela é subsidiária. E, então, no meu dia a dia, eu procuro separar muito o meu sentimento da minha intimidade familiar para que eu possa executar de uma maneira mais plena e competente a minha atividade policial. Esse caso, por exemplo, de Joinville, eu não era mãe ainda. Eu não era nem casada. Eu já estava com meu marido, mesmo? Foi bem no comecinho. Porque eu trabalhei em Joinville dos 24 até quase 28 anos, porque eu faço aniversário no início do ano e eu vim para cá, para a região sul, em dezembro de 2009. Então, esse atendimento aconteceu nesse interregno de 2006 a 2010. Não tinha filhos. E mesmo atualmente, com vítimas crianças, seja de maus-trato, de violência sexual, eu pouco penso nos meus filhos. É algo até a ser estudado, talvez. Porque eu tenho colegas de trabalho, inclusive tenho policiais, escrivãs de polícia, que dentro da gestão da delegacia eu preciso selecionar no que elas atuam. Porque uma não gosta não consegue, não tem uma capacidade plena de atuar em crimes contra a dignidade sexual, ao exemplo. Outras não conseguem atuar em crimes de violência física, como maus-tratos para criança. E outros já gostam muito. É algo muito peculiar, é muito individual. Tem pessoas que conseguem dividir mais essa atividade e outros não tanto. Então, é muito pessoal. Eu, particularmente, penso que eu consigo, por uma característica muito individual, separar. Então, eu pouco penso quando eu estou atendendo algum caso envolvendo criança, colocar o meu filho naquela situação. Uhum. É peculiar, digamos. E é muito bom, né? Porque acabam que muitas vezes não separam, daí acabam se amargurando, ficando, e se for meu filho, ou alguma coisa assim? E acaba ficando cada vez com mais e mais medo, ao invés de, deixar a criança um pouco mais, digamos assim, acaba aprendendo muito por próprio medo. Proteção do seu... Por viver tanta mazela da sociedade, tu vai querer proteger tanto o teu filho dos problemas que a sociedade enfrenta, que muitas vezes ele se tornará uma criança que não vivencia os problemas, né? Que não vivencia as dificuldades, os receios, a própria violência. Então, eu crio os meus filhos realmente para uma coragem para o mundo que atualmente nós temos e que eles tenham maior liberdade, maior autonomia, que sejam pessoas corajosas para enfrentar aí o dia a dia. É a melhor forma de educar os filhos mesmo.
E em relação, assim, a festas, vamos supor, eles um dia vão crescer, né? Sim. E você já aconselha eles a alguma coisa assim, tipo, festas, o que tem que tomar cuidado, o que não tem? Sim, então, isso é fundamental. Hoje eu tenho, o meu filho mais velho tá com 11 anos, a minha segunda, que é uma menina, tá com 8. Mas eles já têm certas autonomias. Isso é fundamental que os pais comecem devagarinho, dando certas autonomias e responsabilidades para os seus filhos. E eu digo que deva começar desde muito cedo. E hoje, uma ferramenta que é bastante criminosa é essa aqui, né? Nossa, com certeza. Essa aqui, talvez hoje nós podemos fazer uma comparação que ela pode até matar. Pode. Né? Nós, talvez não a nossa entrevistadora aqui, mas pessoas que estão aí nos assistindo, lembrem de campanhas e propagandas envolvendo o uso do cinto de segurança, o não uso de cigarros, porque há 30, 40 anos não se usava cinto de segurança, e isso era normalizado. E o uso do cigarro também era algo que teve décadas que era moda, que era, inclusive, muito legal ser um fumante. E hoje, nós nem imaginamos algo nesse sentido, passar uma propaganda incentivando o uso de cigarro, correto? E hoje nós temos uma ferramenta que vicia, que traz uma série de danos, que é as redes sociais por intermédio dos celulares, dos smartphones. E com os meus filhos, embora eles hoje não tenham idade para sair, né, a festas, por exemplo, eles têm responsabilidade no uso do celular. Eles têm regras para o uso do celular. Seu smartphone, a minha filha dentro da limitação da idade dela, ele com um pouquinho mais de autonomia, já está pré-adolescente, chegando aos 12 anos, que é importante que nós enfatizemos aqui que são crianças até 12 anos, ou seja, até 11 anos e o último dia que antecede o seu aniversário. Essa pessoa é considerado criança. E quando faz 12 anos, no dia do seu aniversário, até os 18, até o primeiro dia antes do seu aniversário de 18, essa pessoa é adolescente. Então, meu filho já é considerado um pré-adolescente, ele está com 11 anos. Então, ele, obviamente, já tem de ter algumas responsabilidades a mais. Ao exemplo, largo próximo da escola e já observo ir sozinho até a escola, com a orientação. Segurar a mochila, prestar atenção, não falar com estranhos, não parar independentemente do pedido de ajuda. Por quê? Seria correto ajudar quem precisa. Olha como é complexo. Agora, como orientar uma criança ou um adolescente se hoje há adultos criminosos que, se utilizando dessa imaturidade, dessa ingenuidade de crianças e adolescentes, falseando uma ajuda, o fazem para a prática de um crime. Então, como é complexo para nós também orientarmos. Não, você tem que ser educado, você tem que ajudar quem precisa. Mas olha só, tu não pode parar para ajudar uma pessoa que está precisando de auxílio. Porque naquele aspecto, quando tu estiveres sozinho, é mais cauteloso, digamos assim, que você continue o seu caminho e depois converse com um adulto que você conhece, o diretor, a professora, uma pessoa realmente que esteja orientado pelo seu pai ou pela sua mãe ou pelo seu responsável. Então, são essas pequenas recomendações que, embora eles sejam ainda crianças, eu já começo a orientar. Já começo. E, obviamente, a partir do momento em que eles tiverem idade, vão começar a sair numa festinha. Hoje eles já vão a aniversário sozinhos. Eu já largo um aniversário infantil de um amigo, por exemplo. Eu já largo, eles ficam lá por determinado período e eu busco. Então, eles já estão sozinhos num ambiente sem os responsáveis. Claro que lá a mãe, os responsáveis por aquela festa. Mas esse tipo de autonomia é preciso ser dada pelos pais aos poucos
para que as crianças e os adolescentes comecem a aprender como lidar. E vai chegando a fase da bebida alcoólica, depois as drogas, e aí a gente vai entrar nesses assuntos. Você acha, assim, que os pais também são, tipo, responsáveis um pouco pelos filhos acabarem cedendo a certos hábitos, como, por exemplo, as bebidas e as drogas? Ou que eles não têm nada a ver? Na verdade, vai muito de individual, de cada criança, cada adolescente, ceder ou não. Na realidade, o que acontece? Eu estou falando aqui como mulher, como mãe e como delegada de polícia. Obviamente que eu não sou uma especialista na área da psicologia para esses comportamentos mais específicos. Mas no meu dia a dia, estudando assuntos nesse sentido, eu entendo que a configuração da autoridade dos pais em face dos filhos, até que eles se tornem pessoas adultas, é fundamental. Então, obviamente que o exemplo arrasta. Então, eu, por exemplo, eu faço uso de bebida alcoólica aleatória, correto? Tomo, por exemplo, um vinho aos finais de semana ou em algum evento, enfim. Eu uso em casa, não bebo e não dirijo. Explico que adulto pode ingerir, só que existe limites para isso, para que tu se mantenha consciente, que ficar embriagado traz uma série de consequências, seja física, emocional, inclusive de possibilidade de vivências, da possibilidade de embriagado poder ser vítima de um crime, porque você perde consciência. Então, tudo isso eu converso com eles muito, embora sejam crianças, dentro do palavreado adequado para eles, nós conversamos e explico que vai chegar um momento em que eles terão acesso, em que eles vão experimentar, mas que tem que ser tudo muito cauteloso, com a supervisão dos pais. Então, eu não penso que proibindo ou sendo radical, nós, pais, consigamos educar de uma forma adequada. Por quê? Especialmente o adolescente, que está em fase de desenvolvimento, eu considero que o diálogo sempre é o melhor caminho. E vai ter o adolescente que vai tomar o seu porre. Eu fui adolescente e tomei os meus porres. Só que, se eu tiver um diálogo adequado com os meus pais, esse pai também entender o porquê que aquele dia em especial aconteceu esse deslize. Será que porque levou um bolo do seu namorado, da sua namorada? Sabe? E tentar entender e explicar que o álcool é uma droga, que isso é uma diferenciação bem importante que eu penso fundamental nós fazermos aqui. Por exemplo, eu sou apaixonada por café. E café é uma droga. Quando eu não tomo café, eu tenho dor de cabeça. Por quê? O café traz uma dependência física. Ele não altera a minha capacidade psicomotora, correto? Ele, inclusive, me auxilia, eu fico mais acordada, eu tenho mais energia, que é natural de quem toma café ter, fico mais concentrada realmente, mas quando não o tomo, eu tenho uma síndrome, uma abstinência, que uma droga ilícita causaria. Exemplo, nós temos exemplos de drogas ilícitas, a maconha, a cocaína, o crack, que são drogas ilícitas, porque no nosso país existe uma portaria que estabelece todas as drogas e o que é considerado droga ilícita, ou seja, que não é permitido o consumo por ninguém, seja por adolescente, por adultos, enfim. Então, o que acontece? Hoje, nós temos inúmeras drogas. Ao exemplo, que são lícitas, como o café, que eu dei um exemplo, as bebidas alcoólicas, o cigarro, porque eles causam dependência física ou psíquica. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência. Nem tudo é proibido, mas, de qualquer maneira, nós temos que ter consciência e equilíbrio em tomar. Quando eu tomo muito café, eu estou errando. Eu não deveria tomar tanto. Porque, de uma forma ou de outra, o meu corpo está dependente daquela substância.
Não sei se eu pude ser bem clara. Então, obviamente, que as drogas que são consideradas lícitas, em tese, embora para mim o álcool seja uma das piores drogas hoje, porque vende em qualquer lugar, traz uma série de problemas no fenômeno violento. Hoje, a maior parte dos crimes, especialmente os que são cometidos dentro de casa, violência doméstica e familiar, advém do uso de álcool. Álcool e drogas, os dois também, muitas vezes, conciliados, mas o álcool é uma droga muito acessível e que traz uma violência gigantesca para dentro da família. Uhum. A gente pode até ver, tipo, em festas, assim, tem muito caso de gente se quebrando, assim, se batendo, lutando muito, tudo bêbado, assim. Uhum. E lá na polícia, quando você trabalhava, e agora como delegada, tem muitos casos, tipo, de festas com gente embriagada? Muitos casos. Principalmente calouros, né? As festas também do ensino médio, terceirão, em que acabam excedendo o uso de bebida alcoólica. E por que excedem? Porque não tem maturidade de entender quais são os seus limites físicos, inclusive. Diferentemente de um adulto, e claro, sem considerar aqui aqueles que possuem a doença do alcoolismo, que tem problemas com o uso de álcool, aí é outro departamento. Mas um adolescente não sabe, eu vou beber um pouquinho, vou tomar água, vou me alimentar. Geralmente já ultrapassa muito rapidamente o limite e já fica embriagado. Já tivemos inúmeros casos, inclusive aqui na nossa região, aqui Capivari, Tubarão, de casos em que, em festas, adolescentes tiveram que ser hospitalizados por terem entrado em coma alcoólico. Os pais foram acionados e os responsáveis pela festa foram, inclusive, notificados, tiveram que responder uma investigação criminal. Porque o que acontece? Como é uma droga lícita, é permitido o uso, correto? Sim. Só que no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um crime que entregar, ministrar qualquer produto ou substância que traga dependência física ou psíquica a crianças e adolescentes é crime. Então, se eu faço uma festa, vamos dar um exemplo, faço uma festa e para os colegas do meu filho, eles têm 15 e 16 anos, e eu estou conivente com o uso de bebida alcoólica, eu estou praticando crime. Então, esse cuidado é extremo. Obviamente que muitas vezes os pais nem têm conhecimento, porque os adolescentes fazem escondido, escondido, pegam uma garrafinha, aí a gente acha que é água e é vodka, e aí mistura com refrigerante. Obviamente que há uma série de situações, até porque isso acaba sendo comum entre os adolescentes e é um desafio para eles. Mas é importante que os pais estejam muito atentos. É um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e realmente nós temos muitos casos em que os adolescentes estão sendo hospitalizados por chegarem ao coma alcoólico. E a doutora acha que o álcool, as drogas, elas estão relacionadas principalmente em ambientes que são mais propensos, como festas, principalmente depois da madrugada, assim. Você acha que tem conexão ou que não? Na realidade, no momento que a pessoa usa a bebida alcoólica, ela, naturalmente, os efeitos físicos é ficar mais alegre, em tese, mais desenvolto. E no momento que tu tá sob o efeito do álcool, o que acontece? Tu acaba ficando mais propenso a aceitar o uso de outras drogas. Então, sempre vai existir no meio social desses adolescentes alguém vendendo, comercializando, que é o chamado traficante, que esse está cometendo um crime muito grave, com uma pena prevista, a depender da situação, de 5 a 15 anos, e acaba
sendo um grande fornecedor dessas drogas ilícitas, que são Ns, né? Nós temos o êxtase, que é muito comum nas baladas. Então, é algo bastante dramático. O uso de álcool exagerado pode sim levar, como drogas que são consideradas de um efeito, como é a maconha, que é a porta de entrada. Pode sim ser a porta de entrada, como um cigarro também pode ser a porta de entrada. Tu acaba se encorajando a experimentar. Experimentei cigarro. Ai, não deu nada. Eu experimentei bebida alcoólica. Não deu nada. E assim você vai evoluindo. E o adolescente, por não ter essa maturidade completa, porque isso é estudado cientificamente. Por que é considerado adolescente? Porque a formação cerebral não está completa. Então, há ainda estudos que demonstram que o cérebro ele vai atingir a sua maturidade completa entre 22 e 24 anos. Então, nós temos como idade civil, prevista no Código Civil, aqui do nosso país, 18 anos. Com 18 anos, você é maior de idade, já comete crime e pode ser preso. Né? Com 18 anos, você pode tirar a sua carteira nacional de habilitação. E com 16, porque já se entendeu com 16 haveria maturidade, você pode, inclusive, tirar de forma facultativa o seu título de eleitor. Então, olha a responsabilidade, né, que seria votar também. Então, eu particularmente entendo que para que nós diminuamos o uso exacerbado, sem limites, de qualquer substância, seja lícita ou ilícita, mas que interfere na capacidade psicomotora, o melhor caminho é o diálogo. O diálogo sobre o efeito dessas drogas, o efeito maléfico das drogas, o diálogo na família, o diálogo dentro das escolas e de todos os ambientes sociais, como esse que nós estamos fazendo aqui hoje. Uhum. E, assim, na minha idade, assim, dos 15 aos 20 anos ali, tem muito essa taxa de drogas? Tipo, a polícia realmente recolhe, aprende, alguma coisa do tipo? Sim. Acaba sendo fiscalizações que nós fazemos costumeiramente em baladas, festas, investigações. Se você for, por exemplo, até numa blitz, pode acontecer. Numa blitz, por exemplo, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, poderá acontecer uma blitz generalizada e, havendo fundadas suspeitas da existência de drogas, a gente fará a revista e, se tiver com drogas, poderá ser preso por posse de drogas, que é para uso próprio, e a depender das circunstâncias, se é uma pessoa que está com drogas para o comércio ou para a divisão entre outros amigos, aí há uma série de crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, que prevê uma série de crimes. Crimes seja de posse, de tráfico, de compartilhamento de droga para uso entre os amigos. Então, há diversos crimes. Nós temos, costumeiramente, denúncias e também procedimentos que tramitam com adolescentes que praticam esses crimes. Então, é bastante comum, até pela curiosidade natural dessa fase da vida. E o que acontece se as pessoas forem menores de idade? Forem pegas com drogas ou usando? O que acontece? O que acontece? Então, como não são ainda adultos, os crimes praticados por adolescentes, que nós chamamos de atos infracionais, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 12 a 18, o adolescente responde por atos infracionais, que são análogos aos crimes, ou seja, são as mesmas coisas que aqueles crimes previstos no Código Penal, na Lei de Drogas, em todas as leis que possuem aqui no nosso país, que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Mas ele tem um tratamento diferenciado, que está previsto ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, o conhecido ECA. Então, ali, esse adolescente vai para a delegacia, vai ter boletim de ocorrência, vai ter um procedimento policial chamado ato infracional, em que ele vai responder pelo mesmo crime. Só que ele terá um tratamento diferenciado pelo fato de ser adolescente. Então, o adolescente, vamos dar um exemplo bem simples. Se ele comete um crime, por exemplo, de roubo, ele pode ser, inclusive, cerceado da sua liberdade e apreendido.
Agora, ele não será encaminhado para o presídio. Ele será encaminhado para uma instituição que, dependendo do estado, aqui da nossa federação, tem um nome. Aqui nós chamamos de CASEP, CASE, porque são centros que recebem esses adolescentes, que nós chamamos de adolescentes em conflito com a lei, que para cumprir a sua pena. Mas eles respondem um procedimento policial específico, vai para processo, respondem uma fase processual específica prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e podem, inclusive, serem apreendidos, ou seja, terem a liberdade cerceada, como é um preso adulto que vai para o presídio. Só que aí eles vão para uma instituição, para um órgão específico, que são os centros de internação para adolescente. Então, mas responde pelas mesmas figuras típicas previstas na lei. E isso vai para o histórico criminal deles ou não? Então, ela não fica como uma circunstância de reincidência, e aqui eu traria assim, uma questão muito técnica, mas, obviamente, que isso fica dentro dos registros. Por exemplo, hoje, qualquer um de nós registrou um boletim de ocorrência, por exemplo, seja virtual, foi na delegacia de polícia e registrou um boletim de ocorrência, isso nunca mais vai sair do nosso sistema. Seja uma perda de documento, foi vítima de furto, ou praticou, por exemplo, uma injúria. Xinguei alguém na rua, fui autor de um crime de injúria, que é um crime leve, previsto no Código Penal, mas está lá. Ele nunca mais sai desse histórico policial. Só que para fins de reincidência ou de antecedentes policiais, aí há um regramento bem específico. Não é que essa pessoa vai ficar eternamente com, digamos assim, essa mancha. Não. Obviamente que isso há um regramento jurídico previsto o que é considerado reincidência, o que pode ser considerado antecedentes policiais para fins de aplicação da pena depois lá pelo juiz. Mas não significa que ficará marcado para o resto da vida, até porque ninguém pode sofrer uma pena eterna, entende? Eu não quis trazer um discurso muito complexo para que as pessoas aí que estão nos assistindo ou nos ouvindo não entendam. Mas é importante, sim, que hoje tudo fica materializado. Especialmente com agora o incremento da tecnologia, todos os nossos sistemas são informatizados. Registrou um BO, vai estar lá. Vou puxar o nome. Qual é o teu nome? Camille. A Camille. Vou puxar o nome da Camille. Se ela registrou um boletim de ocorrência, a Camille vai estar lá. Eu vou saber tudo que a Camille registrou, se um dia ela foi para o presídio, se não foi, se alguém registrou contra a Camille, se ela renovou a CNH, se ela tem identidade, quais os endereços cadastrados no sistema. Hoje a polícia tem um sistema que tem todas as informações. Então, justamente hoje, cada vez mais, a tendência é que nós consigamos, inclusive, cruzar as informações de todos os sistemas de Estado, seja da esfera federal, estadual e municipal. Isso seria um sonho, né? Que todos os serviços públicos, os órgãos públicos, estivessem conectados num grande sistema para o cidadão, como hoje eu vou dar um exemplo aí do eGov, né? Hoje, pela plataforma eGov do governo federal, tu já tem acesso a alguns documentos. E se tudo nós pudéssemos fazer estivesse dentro de uma mesma plataforma, seria um sonho, né? Ainda é muito fragmentado, digamos assim. Uhum. E tem muita gente que ainda hoje em dia, pela própria ignorância, acabam não sabendo que isso realmente vai para um histórico e fica lá. Acabam cometendo os crimes ou pessoas já adultas, mais velhas assim, acabam fazendo com que essas crianças, esses jovens, se comecem a entrar nesse mundo às vezes por condições financeiras e falam, não vai dar nada, tá tranquila. A cultura do vai dar nada é bem problemática. Na realidade, é uma cultura. E que veio se falar, eu vou registrar boletim, mas não vai dar nada. Não vai dar nada. Se fazer tal... isso aí não dá nada. Dá, sim. Eu digo assim, não existe isso de não dar nada. Hoje, qualquer boletim que é registrado é analisado por um delegado de polícia, por exemplo, estou falando aqui bem especificamente da nossa atividade. Ele vai ter um despacho, uma análise e pode, sim, dar muita coisa.
Então, essa cultura do não dar nada veio de muito tempo. E não é bem assim, não funciona bem assim, por isso que eu alerto, sabe? Se informe. Hoje, especialmente a atual geração, tem a informação na palma da mão. Ao passo que eu comentei que o celular, ele pode ser uma arma, ela também é uma ferramenta de informação fenomenal. Na minha época, ao exemplo, eu não tinha uma ferramenta para pesquisar o que eu quisesse. A gente tinha aqui nas bibliotecas, se utilizar de enciclopédias. E eu nem dinheiro tinha para ter uma Barça, como se tinha, né? Quem tinha mais dinheiro tinha Barças, né? Eram vários livros que traziam informações de várias situações. Mas hoje no celular, com o exemplo o Google, tudo que tu colocar, tu tem informação. Sabendo filtrar as informações que tem na internet, você consegue muita informação. Então, hoje nós temos que utilizar também a tecnologia ao nosso favor. Por exemplo, se hoje a Camille, ela perdeu um documento, ela pode, aqui ó, no celular, registrar o seu boletim de ocorrência para se ressalvar de qualquer situação que pratiquem com o seu documento. Então, nós temos também que saber sempre equilibrar o ônus e o bônus da ferramenta. Então, se eu usar bem o meu veículo, ele só vai ter bônus. Agora, se eu deixar com o farol queimado, se eu usar o álcool para dirigir, ele pode ser uma arma. E da mesma maneira, as redes sociais e o celular. Então, nós temos que ter consciência e muito equilíbrio no uso. Então, e hoje o que nós também temos é algo muito comum envolvendo os adolescentes, acaba sendo o uso do celular. Se entendendo que as redes seriam um ambiente sem lei. E bem pelo contrário. Hoje, as redes sociais são um instrumento da prática de crime. Sim, com certeza. É crime cibernético, né? Daí eles acabam... vamos supor... você tem quantos anos atualmente? Hoje eu tenho 41. Não parece. 41. Tá. Uma pessoa assim, vamos supor que você fosse um traficante assim, já bem conhecido. Daí pega lá, já que desde antigamente não tinha tanto isso não tinha tecnologia. Então, não dava nada, assim, em comparação com hoje em dia. Daí pega e chama um jovem, vamos supor, de uns 12 anos. Entrega ali pra mim esse pacote, não precisa saber o que é. Caso te pare, só corre. Daí acaba envolvendo desde novos, assim, os jovens nesses crimes. Acabando, quando for maior e se continuar nesse mesmo mundo, levando cada vez mais pra dentro às vezes das escolas, ou mesmo de festas, ou de eventos pequenos ou grandes, começa a ajudar com que esse mundo fique maior e que mais pessoas possam ter o contato com ele. E, além disso, além desse contato que eles vão ter, eles acabam cedendo. Um conhece esse amigo deu para ele e ele começa a falar para os outros. Prova um pouquinho. É só que tem, é só hoje. Daí começa a um grupo social ir pressionando os outros. Às vezes, como você falou, não só presencialmente, mas pelo celular, acabando isolando eles. Se tu não usar ou bebidas alcoólicas numa festa, ou as drogas, eu vou te excluir do meu grupo. Tu vai ser isolado. Começam a fazer uma pressão psicológica muito forte. Para se sentir incluída aquele grupo social, né? Né? Hoje em dia até... Eu dou um exemplo bem simples, assim, a criança que não tem celular ou um smartphone ou um tablet hoje acaba sendo meio que excluído de alguns grupos, não é verdade? Sim. Não, se você não joga o jogo X, que é o do momento, tu não sabe nada, né? Então, é uma maneira de realmente incluir.
E alguns adolescentes entram, e aí eu estou dando um exemplo tranquilo de um jogo de internet, mas entrando em grupos extremamente maléficos para se sentirem incluídos, justamente. Porque, não, tu não está usando, tu é careta, tu é fora de moda, enfim, N adjetivos. E esses adolescentes acabam ingressando nisso. Além do que, os mais vulneráveis, para praticar algumas condutas criminosas, recebem valores. Né? Eles são realmente pagos para praticarem alguns crimes. Então, isso acaba também interferindo a questão de subsistência, de uma vida um pouco melhor. Então, é complexo, é bastante complexo, não é fácil, e por isso que é tão importante a informação e os serviços públicos para atender toda a população. Por quê? Se a população tem uma família relativamente estruturada, isso eu não estou falando de uma configuração tradicional. Pode ser 2 mães, 2 pais, 3 pais, ou mora com os avós, com os tios, mas que tenham oportunidades de vida, a terem um emprego, a ter um saneamento próximo da sua residência, a terem uma saúde adequada, a terem oportunidade de educação. Tudo isso diminui a prática criminosa. Então, por isso que eu comecei lá na minha fala, quando tudo deu errado, tu vem para a delegacia de polícia. Porque uma coisa está conectada, nós não estamos isolados como sociedade. Então, tudo está conectado. E para que nós consigamos conscientizar os jovens e diminuir criminalidade, diminuir fatos violentos, nós precisamos que a sociedade se engaje. Isso não é um problema somente de polícia, é um problema de todos nós. E como fazemos? Com ações como essa, que nós estamos aqui de uma maneira bem tranquila, conversando sobre assuntos extremamente relevantes, conversando com os nossos amigos, levando a informação, trazendo o diálogo para dentro das casas. Isso é fundamental. Você que é pai e mãe que tiver acesso a esse vídeo, converse, se informe. Dê uma olhada no celular também do seu filho, o que ele está assistindo, o que ele está procurando, pelo que ele vem se interessando, quais são os jogos que ele está jogando atualmente. São os mais violentos? Não. Por quê? Por que é tão legal? Tem bate-papo nesses jogos? Com quem que ele está conversando? Principalmente, assim, na fase que começa a desenvolver isso. No começo, assim, vou jogar porque um amigo meu joga. Depois começa a entrar cada vez mais, não só nos jogos, mas em outros assuntos. Mas nos jogos, cada vez mais. E às vezes os pais, o que tem é um joguinho. Às vezes nem sabe do que é ou qualquer coisa assim. Mas ainda assim, o que tem? Deixa, eu não preciso olhar, eu confio nele. Não é questão de confiança, mas sim, tipo, de supervisionar mesmo. Isso. Porque nesses jogos onde, digamos, tem só crianças, adultos mal intencionados às vezes estão ali presentes e fazendo mal, pensando, é ingênuo, eu consigo falar qualquer coisa, ele consegue fazer. E isso já deixando como se fosse um amiguinho, só que mal influente. Que dá uma visão ruim, que já começa... vai em tal lugar, eu sei que tu ainda é de menor, mas o que tem fazer isso? Qualquer coisinha... E a prática de crimes sexuais nos jogos digitais é enorme. É um assunto que talvez coubesse aqui um próximo podcast, porque os crimes sexuais dentro dos jogos digitais está demais. E os adolescentes não têm a maturidade de justamente verificar e se tomar conta de que está sendo vítima de um crime. Então, a fotografia de parte íntima, vídeos de parte íntima, tudo isso não faça. Caiu na rede, esquece. Por mais que se bloqueie sites, jogos, alguém vai ter feito um print, vai ter ido para outras plataformas. Então, assim, antes de praticar qualquer conduta na esfera íntima, pense muito bem.
Já cabe aos pais sempre estar alertando os filhos a respeito disso. Justamente, é fundamental. Outra situação que eu gostaria também de deixar enfatizada, aproveitando essa oportunidade aqui, nessa esfera sexual, esses jogos digitais, tiveram muitas prisões, houve até há pouco tempo uma grande matéria no Fantástico sobre pais, mães responsáveis por crianças e adolescentes. Fiscalizem o que os seus filhos estão tendo acesso. Não proíba, é pior proibir, mas ingressem nesse mundo, entendam o que eles gostam, procure fiscalizar, coloque limitadores. Se é um jogo de videogame ou se é um jogo que ele consegue jogar na sala de casa, será que não é melhor que ele jogue na sala da casa, com todo mundo assistindo? Será que não é melhor do que ele ficar isolado lá no seu quarto? A geração do quarto fechado, hoje, que já se fala nisso. Então, hoje, o perigo está mais dentro de casa do que na rua. Então, com uma série de desenvolvimento de doenças, ansiedade, depressão, pela característica do jovem hoje, pelas características destes jovens atuais, de estarem mais introspectivos, mais dentro dos seus quartos do que conectando com os seus amigos fora de casa. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre o que o meu filho ou qualquer conhecido, é um sobrinho, é um afilhado, está aí tendo acesso. Agora, encaminhando para o final, agradecemos a todos que assistiram esse podcast e também agradecer à delegada Vivian por nos ceder isso, a sua participação tão especial. E esse podcast ele foi financiado pelo Fundo da Criança e do Adolescente, CMDCA, de Capivari de Baixo, e também patrocinado pela Diamante Geração de Energia. Que legal! Parabéns! Bela iniciativa. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje. Camille, parabéns! Adorei o seu desenvolvimento aí na entrevista e fico sempre à disposição aí para novos podcasts ou novos projetos, porque são em ações dessa natureza que realmente fazem a diferença para uma sociedade aí mais justa, mais igualitária e mais segura. Muito obrigada. Eu que agradeço.